Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo por aqui no Farol da Liberdade em mais um devocional. Sejam bem-vindos. Já incentivo que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e esteja conosco nessa reflexão aqui na Palavra do Senhor. Que Deus esteja contigo, meu irmão, no dia de hoje. Hoje nós vamos ler o texto aqui de Mateus 19, do 23 ao 26. Então, incentivo que você abra sua Bíblia ou pegue no celular. Mateus 19, do 23 ao 26. Nós vamos fazer aqui uma análise exegética do que esse texto diz de verdade. O que significa exatamente o fato de um rico entrar no reino do céu ser mais difícil do que o camelo passar no fundo de uma agulha, não é? Então aqui o texto diz dessa maneira. Então disse Jesus aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Palavra do Senhor, aqui em Mateus 19, do 23 ao 26. O que acontece com a interpretação desse texto? Ao longo da história, independente da linha teológica ou da tradição cristã, os estudiosos vão tentando modificar o sentido dessa passagem, da literalidade dela, da analogia que foi feita aqui, do fundo da agulha, ou do que seria essa agulha, não é? Sugerindo que a agulha, na verdade, poderia ser referência a um dos portões estreitos que existiam na cidade de Jerusalém. E que camelo, na verdade, seria referência a uma corda, um tipo de corda, e não o animal camelo, né, com aquela corcova nas costas. Então, tenta interpretar isso sobre um sentido linguístico, não é? Mas essas interpretações, em cima desse texto aqui de Mateus 19, do 23 ao 26, não tem um apoio textual tão sólido quanto o que de fato está escrito aqui, né? E essa interpretação, né, diferente do que o que está escrito, ela dilui esse impacto da analogia que Cristo fez com essa parábola, não é? Cristo fez um paradoxo que de fato quer dizer o que está escrito aqui, não é? Que um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Essa é a dificuldade de alguém ser salvo. Aqui no caso ele falava de um rico. Por quê? Anteriormente um jovem chegou, né, para ele, um jovem rico. Olha, gostaria de saber o que eu tenho que fazer para ser salvo, né? E aí Cristo vai lá e dá a receita dos mandamentos. E aí o jovem diz: olha, eu obedeço tudo isso desde quando eu era novo. E aí Jesus diz assim para ele: beleza, você quer me seguir? Então vai lá, venda tudo que você tem. Se despoje de todos os seus bens e me siga. Você é capaz de fazer isso? E aí o jovem sai entristecido, porque ele de fato não teria como fazer aquilo. Ele tinha o coração muito centrado nas riquezas. Esse texto aponta lá para Mateus 6, né, no Sermão do Monte, que Cristo fala de servir a Deus ou servir a Mamon, não é? Essa figura de linguagem do camelo passando pelo buraco de uma agulha aponta para a confiança que nós temos diante da materialidade do que temos. Ou seja, a nossa confiança na conquista de determinada coisa pelo nosso próprio mérito. Isso pode funcionar na sociedade, certo? Eu trabalho, me esforço, eu tenho um emprego, eu tenho uma profissão que foi conquistada através de muito esforço, seja ele acadêmico, seja experiência aplicada. Mas quando nós falamos do reino do céu, nós não falamos da mesma coisa. Ele não pode se valer das suas benesses, dos bens que ele possui, da sua networking. Eles confiam nisso o tempo inteiro.
para conseguir desenvolver seus negócios, para conseguir ter as vantagens que eles possuem frente à sociedade. Mas diante de Deus as coisas não funcionam do mesmo jeito. Então essa é a verdadeira analogia de que o rico, ele de tão acostumado a não depender de ninguém para nada, ele não consegue transferir essa mesma confiança para o eterno. Então essa aqui é a analogia do texto que aponta lá para Mateus 6, depois você pode ler com mais calma o Sermão do Monte. Então essa imagem do camelo, um animal grande, né, conhecido ali pela região, né, as pessoas tinham essa imagem na cabeça, né? Se você falasse de repente de um elefante, de uma baleia, cachalote, as pessoas não conheceriam, mas falando do camelo, todo mundo saberia o que é. E aí você pega aquele animalzão, uma montaria, e tenta passar ele no fundo de uma agulha. Qualquer pessoa que ouvisse essa analogia entenderia que essa parábola é um símbolo perfeito da absoluta impossibilidade de você fazer algo. Não é? Então, essa declaração deixa os discípulos aqui chocados, atônitos, não é? Perplexos. Se um homem de posses, de prestígio, de influência, esses claros sinais de bênçãos materiais na vida dele, não consegue garantir a entrada no reino dos céus, quem então consegue? Quem pode, por mérito próprio, abrir os portões da Nova Jerusalém, olhar nos olhos de Deus, olhar nos olhos de Cristo e dizer: eu entrei aqui pelo meu mérito? Quem consegue fazer isso? Essa é a analogia desse texto. E aí, esse questionamento dos discípulos vai apontar para uma das verdades mais profundas da nossa fé. Inclusive, é um dos pontos, né, das 5 principais teses que fundam o protestantismo. Sola fide, somente pela fé. Não é? Sei que existem os irmãos católicos aqui, mas é importante entender essa mentalidade, que através dos nossos próprios méritos ou capacidades, nós somos todos incapazes de salvar a nós mesmos. É graça, é favor de Deus. Seja rico, seja pobre, seja você sábio, seja você mais burrinho, seja você uma pessoa humilde, seja você uma pessoa de muitas posses. Todos dependemos igualmente da misericórdia de Deus. Jesus aponta aqui para uma salvação que não é digna de conquista por mérito das pessoas, por negociação, por adquirência. Eu pego, isso é meu agora. Eu consegui. Agora é meu. Não. A salvação não é assim. É dom de Deus. Há uma teologia no meio protestante que é perniciosa, que é a teologia da prosperidade, ou hoje isso se manifesta muito no que se chama de coach, que tenta levar a religião cristã para este mesmo prisma. Veja, é melhor que um irmão católico entre em uma missa, receba a comunhão de uma hóstia das mãos de um padre direto em sua boca, ou que ele entre em um templo ortodoxo numa missa e fique 2 horas e meia de pé ouvindo uma missa, do que ele entrar numa igreja protestante de matriz de teologia da prosperidade e ouvir uma mensagem. Tudo que é dito ali é mentira, é engano, é uma cultura que valoriza a autossuficiência, prosperidade vista de um prisma como uma medida de sucesso não só material, mas sucesso espiritual, que a pessoa atinge através de uma certa intimidade com Deus. Ou seja, a pessoa só pode ter as bênçãos financeiras que ela possui graças a uma bênção especial de Deus. Então, não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista bíblico. Não há nada em nossa teologia que aponte para uma linha de teologia da prosperidade. Isso é anticristão. E assim como os apóstolos, aqui ouvindo essa parábola, nós ouvimos a Jesus e podemos cair na armadilha de pensar, frequentando um templo desse, que nós podemos ganhar
entrada no céu por alguma das nossas realizações, alguns dos nossos méritos, posses, comportamentos, condutas públicas de moral visível para a sociedade. Jesus nos confronta com essa verdade. Aos homens, a qualquer homem, seja ele rico ou pobre, é impossível. Não há nada que você possa fazer para merecer, garantir, conquistar o favor de Deus. É graça. Graça é a obra sobrenatural de Deus. A resposta de Cristo aqui é a frase: a Deus tudo é possível. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo Deus realiza. Cristo aponta, nos mostra que a salvação é uma obra completa da graça divina. Tetelestai, está consumado, que transforma e nos aproxima da presença de Deus não por quem nós somos ou do que nós temos, dos nossos méritos e conquistas, mas por quem Ele é, a natureza de Cristo, a natureza de Deus e o que Ele fez por nós. Somente através da graça nós conseguimos ultrapassar um abismo gigantesco que nos separava de Deus. E essa graça é oferecida livremente e sem ressalvas a todos, a qualquer um que clama verdadeiramente pelo nome de Cristo e que se sente miserável diante do Eterno, que tem a consciência de que é um verdadeiro pecador. O favor de Deus está próximo de todos aqueles que reconhecem suas fraquezas e a sua natureza caída. Portanto, irmão, não relativize. Que o exemplo aqui do camelo passando no fundo de uma agulha te faça refletir sobre onde você tem colocado a sua confiança para a salvação da sua alma na Nova Jerusalém. Quais são as áreas da sua vida onde você tenta se aproximar de Deus com base em esforço, mérito, no que você tem para oferecer, esquecendo de que você tem total dependência dele. Que você hoje, vivendo uma vida diante da face do Senhor, possa fazer uma oração de rendição, reconhecendo a sua limitação e buscando misericórdia e favor do Eterno. Que Deus, que o Espírito Santo e que Cristo te ajude a abandonar a sua autossuficiência e que você seja cada vez mais dependente da graça de Deus, permitindo que Cristo faça o impossível em você e te transforme de acordo com a vontade dele. Entregue-se ao desejo perfeito de Deus e ao plano dele para a sua vida. Um grande abraço, que você tenha um dia diante da face do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja abençoado no dia de hoje.